Graça e a paz, meus amados irmãos. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus nesse início de ano de 2024, que está em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o versículo 12, 13 e 14. Então, Filipenses 3, 12, 13 e 14 diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses 3 versos estão dentro de um contexto que Paulo fala que o seu grande alvo é ser achado em Cristo Jesus, ser encontrado em Cristo Jesus, partilhar dos sofrimentos de Cristo, participar dos seus sofrimentos, experimentar os poderes da era que há de vir, os poderes da ressurreição. Ou seja, o grande alvo da sua vida é ser como Jesus de Nazaré, que é o grande alvo da nossa vida. Nós somos chamados para esse propósito, aqueles que de antemão conheceu, predestinou para serem conformes Jesus de Nazaré. Então, o grande chamado para o ser humano é ser como Jesus de Nazaré. John Stott, no seu último livro, o reverendo John Stott, já falecido, ele dizia que esse é o grande propósito. Ele entende a Confissão de Westminster, quando dizia que o grande propósito do ser humano é glorificar a Deus e ser achado, ter prazer nele, mas ele coloca como que o grande alvo sendo nos parecermos com Jesus de Nazaré, porque Jesus tinha prazer em Deus e vivia para glorificá-lo. Então, o grande alvo da nossa vida é sermos como Jesus. E Paulo está falando desse grande alvo. E na busca desse propósito, nesse processo, nós precisamos entender 3 etapas que ele cita aqui nos versos 12, 13 e 14. Especialmente no verso 13 e 14, Paulo fala que nessa busca, nesse alvo, tendo esse fim, nós precisamos entender essas 3 etapas, esses 3 processos, ou 3 dádivas que eu vou dizer aqui, vou chamá-las de dádivas, que cooperam para esse grande propósito, para esse alvo maior, mas que podemos entender que possuem aplicações para várias outras áreas da nossa vida. Então, nós, no início do ano, é comum planejarmos, pensarmos o ano, estabelecermos algumas metas, É comum, o homem tem que fazer planos mesmo, a Bíblia não é contrária a nós fazermos planos. Jesus, inclusive, quando fala do candidato ao discipulado que não mensura a sua disposição em renunciar à sua própria vontade, ele vai dizer para que é como um homem que não calculou para construir uma torre e deixou pela metade, se tornou alvo de ridicularização, zombaria, ou seja, é preciso fazer planos. José, ele é elogiado nas Escrituras e reconhecido no seu tempo porque fez planos. Os 7 anos de abundância, ele armazenou para os próximos 7 anos de escassez, ou seja, nos 14 anos seguintes, que ele teve uma revelação de Deus, ele se planejou, se preparou e conseguiu sustentar não só a sua própria vida, o seu povo, toda a nação desfrutou de bênção, de um período bom, por conta da astúcia de José, da sua inteligência em planejar. Então não há problema nenhum em planejar, nós fazemos planos, mas para alcançar é interessante a gente pensar nessas 3 dádivas que servem para esse propósito maior, como eu disse, sermos como Jesus, mas que a gente pode pensar como etapas necessárias para várias outras dimensões da nossa vida. E a primeira dádiva que eu gostaria de destacar aqui é a dádiva de esquecer. Então Paulo fala no verso 13, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Como é importante entender essa dádiva, esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo fala isso porque em outrora sua vida, ele tinha um reconhecimento dos judeus, ele era fariseu dos fariseus, judeu da tribo de Benjamim, ou seja, raça pura, zeloso pela lei de Deus, e isso em outrora era motivo de glória para ele, de orgulho, era motivo de vaidade.
era motivo de aplauso. E Paulo, ele deixa isso para trás para que ele possa caminhar na direção do seu propósito maior, que é se parecer com Jesus de Nazaré. Então, uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixa no passado esse momento que para ele era de reconhecimento, de glória, ele deixou para trás. Talvez um sentimento, uma tentação de ter um saudosismo, porque agora com Cristo ele é alvo de perseguição, agora com Cristo ele entende quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Embora a gente só precise mesmo do reconhecimento de Cristo, e Paulo era muito ciente disso, ele vai falar aos Gálatas que ele não procura a aprovação de homens, mas a de Cristo tão somente. A gente sabe como é difícil ser perseguido, ser açoitado, ser caluniado, e quem sabe esse saudosismo, a tentação de olhar para o passado quando era reconhecido, quando era aplaudido, ele era visto por toda a nação como um homem zeloso. Esse saudosismo precisa ficar, eu não posso cair nesse mal, nessa tentação. E Paulo está dizendo uma coisa fácil: eu esqueço tudo isso. Aliás, antes ele diz, olha, tudo isso que era motivo de glória, eu considero lixo, esterco, se comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo, por mais que a gente possa pensar numa tentação de um saudosismo, ele falou, olha, em Cristo Jesus isso tudo virou lixo. Tudo isso aí é esterco, não se compara com esse grande alvo. E tem gente que precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Tem muita gente que cai nessa espécie de saudosismo e não consegue desfrutar das bênçãos presentes, não consegue desfrutar de graça no presente momento de suas vidas, porque estão vivendo no passado, um momento de grandeza que tiveram, um trabalho grande que tiveram. Tem muita gente que fica ali, no meu tempo que era bom, no meu tempo acontecia isso, isso e isso, no meu tempo que as coisas fluíam melhor para mim, para minha família, nossa, eu tive um grande trabalho, nossa, eu perdi uma oportunidade, eu não deveria ter abandonado aquele trabalho para tentar algo diferente. E tem muita gente que fica remoendo o passado, vivendo no passado, tão somente se lamentando por um passado que já foi, mas ele não consegue apreciar o presente porque ele está com a cabeça lá atrás, nesse passado, nesse grande momento que teve. Eu conheci um casal que vivia assim. Depois de 10 anos que tiveram uma vida melhor financeiramente, em que o marido ali, naquele caso, teve um bom trabalho, eles nunca mais conseguiram alcançar o mesmo nível financeiro. E sempre que se conversava com eles, eles falavam desse passado. Inclusive, isso foi um empecilho para que eles pudessem ter uma vida melhor, conseguissem sair daquela situação, melhorar ou até alcançar e passar a vida que tiveram, porque não conseguiam mais viver no presente de acordo com a sua realidade financeira. A esposa continuava, vez por outra, querendo viver naquela realidade passada, gastando roupas, sapatos e uma série de outras coisas, carro, porque não entendiam a situação presente, viviam se lamentando pelo passado, momento de abundância financeira que já não tinham mais. E por não conseguir encarar a realidade, não conseguiam superar e quem sabe retomar uma vida melhor, porque estavam vivendo do saudosismo daquele grande momento financeiro que tiveram. Tem gente assim, com a cabeça no passado, remoendo o passado, vivendo num saudosismo. E Paulo está dizendo para você, esquece das coisas que ficaram para trás. Só dá para progredir, para avançar, se a gente esquecer. Há outros que não conseguem esquecer as marcas que tiveram, as sequelas. E Paulo, aos Filipenses, isso é muito propício. Porque quando Paulo prega o evangelho para os filipenses, ele inclusive vai por causa de uma revelação de Deus a ele estava indo para outro lugar, tem uma visão de um homem da Macedônia dizendo, passe e nos ajude. Ele começa o trabalho lá, e depois de libertar uma escrava possuída por um espírito de adivinhação, ele é preso. Ele primeiro é açoitado, depois ele é algemado. Então, a pregação de Paulo aos filipenses, ela teve sequelas, marcas no seu próprio corpo. 39 açoitadas que ele teve. Foi algemado.
passou por um constrangimento da prisão, então ele tinha marcas, sequelas, ele tinha todos os motivos do mundo para, quando pensar nos filipenses, ele chorar, ele ter traumas que ficaram pelo constrangimento, emocionais, traumas no seu corpo, que ele carregava ainda as marcas. Contudo, como ele é um homem que aprendeu a deixar as coisas no passado, ele podia desfrutar de graça e perceber como a graça é um excelente, aliás, remédio, um grande remédio da nossa vida. Ele desfrutava da graça. E por isso ele, escrevendo aos Filipenses, ele usa por 16 ou 17 vezes a expressão alegria, e é a carta onde ele mais usa essa expressão alegria. Mesmo tendo um passado dolorido na Macedônia, pregando aos Filipenses, ele fala de alegria porque ele é um homem que esqueceu das coisas que ficaram para trás, experimenta a graça de Deus. As sequelas, as marcas não definem, exceto como um motivo de mostrar que ele é um apóstolo da graça de Deus e que de fato está vivendo o chamado de Deus para a sua vida, sofrendo pelo nome de Cristo, preenchendo no seu corpo as aflições que restam de Cristo Jesus em favor da igreja, só por esse motivo, mas isso não define o sentido de colocá-lo longe do projeto de Deus, de rebaixar a sua dignidade, de trazer uma dor excessiva que o aprisiona, não. Mas tem gente que por conta das sequelas não consegue avançar. Tiveram lutas, talvez em 2023, problemas familiares, crises financeiras, e não conseguem avançar, não conseguem progredir de modo algum. E Paulo está dizendo, você precisa esquecer essas sequelas. Ou pessoas que o feriram, que o marcaram, como pessoas feriram Paulo. Alguns abandonaram, alguns o caluniaram. E Paulo, ele sabe que Deus está olhando para ele, então ele pode esquecer das coisas que ficaram para trás. Você precisa aprender essa dádiva de esquecer. E esquecer pessoas que te feriram implica em perdoar. Não ficar remoendo a ofensa que fizeram a você. Jesus diz que é preciso perdoar para sermos perdoados. Isso é uma condicionante. E eu sei que isso é difícil. Como dizia C.S. Lewis, o perdão é uma ideia bonita até a gente ter que perdoar alguém que nos ofendeu. Então a gente sabe que não é fácil perdoar quem nos ofende, quem nos calunia. Mas a Bíblia diz que você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você nunca vai ser liberto. É para você mesmo ser liberto. Ter paz na vida, paz no coração. É difícil porque quando Jesus diz que o perdão é ilimitado, e se alguém nos procurar 490 vezes no dia e dizer eu estou me arrependido, a gente tem que perdoar, logo depois de Jesus dizer isso, 70 vezes 7, o apelo dos apóstolos, dos discípulos, seguinte a essa fala de Jesus é: Senhor, aumenta a nossa fé. Então aumenta a nossa fé. Então Jesus, depois de falar que o perdão é ilimitado, o apelo do seguinte dos discípulos é: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não pedem para aumentar a fé depois de um milagre, depois de Jesus andar sobre as águas, eles pedem depois de ouvir Jesus dizendo: vocês precisam perdoar o seu próximo, o seu semelhante. Aí eles dizem: Senhor, então aumenta a nossa fé. É preciso perdoar aqueles que te ofenderam, que te machucaram, para você poder caminhar em paz na sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeira coisa, a dádiva de esquecer. É a primeira coisa que a gente tem que aprender para a gente caminhar. E aí a gente avança, que é a segunda dádiva, a dádiva de avançar. A primeira dádiva tem a ver com deixar as coisas no passado, esquecendo-me daquilo que ficou para trás. A segunda dádiva tem a ver com foco, porque avançar para as coisas que estão diante de mim. Olha porque é importante você esquecer, para você focar no que está diante de você hoje. Tem a ver com foco. Num contexto de jogos, Paulo fala de ter foco. O jogador precisava ficar focado naquele tempo, o atleta. Então ele está dizendo, fique focado, tenha foco na sua vida, nas coisas que Deus te delegou hoje. Se você ficar com a cabeça lá atrás, você não consegue focar no que está nas suas mãos hoje. É por isso que alguns negligenciam tantas responsabilidades, seja como pai, como mãe, como profissional, como cristão, porque estão focados a cabeça está lá atrás, ao invés de estar focado aqui em fazer o melhor possível, em aplicar com diligência os dons, em você se esforçar pelo reino de Deus.
foca hoje naquilo que Deus te deu. Essa é a ideia. E a gente tem dois exemplos nas Escrituras, um negativo e um positivo, que falam de homens. Um que não teve a capacidade de esquecer o passado e por isso nunca avançou na vida, e o outro que conseguia se esquecer e sempre avançava porque focava no que estava nas suas mãos no presente. O primeiro exemplo é Absalão, filho de Davi, que tinha todas as possibilidades do mundo para ser uma bênção. O pai da paz, Absalão, ou seja, um homem que o pai projetou expectativas de quem sabe um dia liderar a própria nação, pai da paz, coloca um nome cheio de expectativas no filho, um homem que tinha formação de um príncipe, né? Tinha o melhor naquele contexto, um homem que esteticamente chamava atenção. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito do seu tempo, cabelo comprido, passava, era um homem que chamava atenção esteticamente. Era um homem culto, era um homem inteligente, da família real, tinha todas as possibilidades do mundo para ser uma bênção, para avançar, só que por conta de algo traumático, de fato, na sua família, um estupro da sua irmã, que aconteceu pelo seu meio-irmão, e ele nunca conseguiu superar isso. Ele nutriu ódio pelo irmão, muitos anos, a ponto de depois matar o irmão, armar uma emboscada para o irmão, ele pede para caçar, e aí na caça com os irmãos, ele se levanta contra esse irmão e o mata. Ele passa os anos, tem uma filha, dá um nome que mostra que ele tinha isso no seu coração ainda, o estupro da sua irmã, coloca o nome da sua filha de Tamar, Palmeirinha, ou seja, ele vai cuidar dela, ele não consegue, ele projeta tudo na sua vida presente em relação a esse trauma do passado que ele nunca consegue superar, ele está sempre com a cabeça no passado. E depois de fazer isso com o irmão, de assassinar o irmão, ele começa a nutrir ódio pelo próprio pai, porque não resolve o problema e ele vai nutrindo ódio, até que depois de muita luta, tribulação, depois de muita briga, depois de muito ódio, muita amargura, ele, numa guerra contra o seu próprio pai, ele fica preso nos arbustos, o cabelo acaba se prendendo, e um dos oficiais de Davi, já cansado de tudo aquilo, ele mata Absalão para dar fim àquele caos que estava imperando no reino de Israel. Absalão tinha todas as possibilidades do mundo para ser uma bênção, mas infelizmente, por não esquecer o passado, ele acabou perdendo a própria vida, né? No caso de não superar algo dolorido, muito sério, mas por não conseguir superar isso, jamais avançou e acabou tendo a sua vida terminada de forma trágica. Mas por outro lado, a gente tem José, que é um homem que tinha todos os motivos do mundo para ser amargurado e viver remoendo o passado, mas conseguia esquecer as coisas que para trás ficam. E aí ele focava naquilo que estava em suas mãos. Então ele é vendido pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos e podia ficar remoendo aquilo. Mas quando ele chega na casa de Potifar, ele esquece aquilo, perdoa e foca nas coisas que estão diante dele, e ele é uma bênção na casa de Potifar. Depois ele é enganado pela mulher de Potifar, né? Ela calunia ele é preso como uma tentativa de estupro da mulher, ou seja, uma coisa séria, caluniado de maneira séria, mas na cadeia ele foca nas coisas que estão diante dele, ele é uma bênção na cadeia. Depois ele interpreta sonho, é esquecido, mas ele continua fazendo o que tem que fazer, e aí finalmente falam dele para Faraó, e aí ele interpreta o sonho e o cara coloca ele como administrador. Aí no final lá ele entende o propósito de Deus, ou seja, ele é uma pessoa que consegue esquecer e focar nas coisas que estão diante dele. Então, de um lado a gente tem um homem que tinha todas as possibilidades do mundo para ser uma bênção, mas por não esquecer as coisas que para trás ficam, não conseguiu avançar e acabou inclusive morrendo, perdendo a própria vida. E outro que tinha todos os motivos e as possibilidades do mundo para ser um cara amargurado, preso no passado, contudo entendeu a dádiva de esquecer e por isso ele avançou. Então a pergunta para nós é: o que está diante de você hoje? O que Deus colocou nas suas mãos hoje? Foque nessas coisas. E por fim, Paulo fala da bênção de prosseguir. Aqui tem a ver com perseverança, tem a ver com você aplicar todo o seu esforço, a sua energia nesse
no seu alvo, no seu objetivo. Então, primeiro, esquecer. Segundo, avançar, que tem a ver com foco. E terceiro, com perseverança. Você se esforçar, concentrar toda a sua energia, aplicar todo o teu esforço para alcançar o seu objetivo. A gente entender como os amigos do paralítico que chegam para apresentar o amigo diante de Jesus, mas quando chega tem uma multidão aglomerando, não conseguem. Se eles não tivessem perseverança, eles iam embora. Levavam o amigo e falavam, quem sabe numa outra oportunidade, hoje não dá. Mas por ter perseverança, aquela ideia, eu não saio daqui enquanto não apresentar o meu amigo diante de Jesus, eles olham para o telhado e falam, é por lá que a gente vai. Não tem ninguém no telhado, é lá que a gente vai, mas a gente não sai daqui enquanto não apresentar o nosso amigo diante de Jesus. Isso é perseverança, é aplicar toda a sua energia. Tinha um obstáculo, mas eles falaram, a gente vai superar, vamos apresentar o nosso amigo para o Senhor Jesus. Aí aplicam todo o seu esforço, a sua energia, levantam o cara no telhado, tem criatividade, abre o telhado, coloca ele diante de Jesus, não importa o esforço e o empenho, eles tinham um objetivo e aplicam a sua energia, o seu esforço nesse objetivo. É preciso aplicar isso, perseverança. Tem um texto nas Escrituras que eu acho fantástico, que é sobre Caleb, quando é prometida a terra prometida a ele, como Deus anuncia que vai galardoá-los com a terra prometida, que mana leite e mel. Ele e Josué são os únicos dos espias que estão otimistas, cheios de fé, na verdade, em relação àquilo, porque eles tinham a palavra de Deus, o mesmo Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que os sustentou no deserto, que aparecia com a coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, que não permitiu que as suas sandálias se desgastassem, que derrubou o maná do céu. Ou seja, esse mesmo Deus iria capacitá-los a vencerem os inimigos dessas terras. Eles focaram na terra que mana leite e mel, baseados na promessa de Deus, enquanto os espias proliferaram o seu medo, até aumentaram os inimigos, perto deles nós somos como gafanhotos, porque foram tomados pelo medo, e por conta disso, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então você imagina Caleb ter a promessa de Deus e ver toda a sua geração morrendo, caindo, ficando, porque Deus não permitiu que entrasse os murmuradores, nem os idólatras, nem os imorais, nenhum desses entraram na terra prometida. Nem os incrédulos, todos esses foram morrendo, foram ficando no deserto, e só Josué e Caleb entraram com a próxima geração na terra prometida. E quando finalmente chega o momento dele ir conquistar a sua terra e lutar, batalhar, Josué conversa com ele e ele vai dizer o seguinte: olha, a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, quando Deus prometeu, é a força que eu tenho hoje. Haviam se passado 45 anos, mas a mesma força nutria o coração de Caleb. Ele diz, me dá a terra porque eu vou conquistá-la, porque Deus é comigo, não importa o tamanho do desafio, o tamanho do gigante, mesmo que fosse, nós parecêssemos gafanhotos, que não era, mas mesmo que fosse, mesmo que tivesse 30 metros, eu vou conquistar, porque Deus é comigo. A mesma força, quando Ele prometeu, é a força que toma o meu coração hoje. Que texto fantástico, meus irmãos. Como é necessário a gente empenhar a nossa perseverança, a constância, o nosso esforço para alcançar os nossos objetivos. A gente aprende aqui que esse grande propósito, sermos como Jesus, passa por 3 etapas. Então, esquecer das coisas que ficaram para trás, vencer qualquer tipo de tentação, seja do saudosismo, seja de sequelas e marcas que nós tivemos, seja pessoas que nos feriram, esqueçam das coisas que ficaram para trás, avança, foca nas que estão diante de você hoje, nas responsabilidades que Deus colocou na sua mão hoje, nos dons que Ele te presenteou hoje, e persevera até alcançar esse objetivo. E aplicando isso a qualquer área da nossa vida, não sei quais são os seus planos, mas você precisa aprender essas 3 dádivas: esquecer para avançar, focar e assim também perseverar e empenhar toda a sua energia e esforço nisso. Que Deus nos abençoe para alcançarmos esses alvos na nossa caminhada de fé. Amém.